Olá, sejam bem-vindos ao Sindicato em Ação, um programa da TV Urbana em parceria com a TV Sindifisco RS e nesses tempos de pandemia por conta da Covid-19, em parceria também com a RS Rádio, a rádio web do Sindifisco RS. Um assunto controverso e que gera grande polêmica no Rio Grande do Sul, as concessões de bens públicos para a exploração pela iniciativa privada através de parcerias firmadas com o governo do estado, as parcerias público-privadas, são a pauta central do primeiro bloco do programa de hoje. Para conversar conosco sobre o tema, a produção do RS em Pauta convidou o auditor fiscal Marcelo Spilk, que é diretor-geral da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura. E no segundo bloco, para dar continuidade ao debate sobre a polêmica em torno da proposta de privatização da Companhia Estadual de Energia Elétrica, CE, vamos receber o presidente da Federasul, Anderson Trautmann Cardoso, e o eletricitário do Grupo CE, Vinícius Pereira. Antes de começar, vai lá no YouTube, te inscreve no canal da RS Rádio e também no canal do Sindicato em Ação, curte os vídeos, deixa o teu comentário, porque essa interação é muito importante para o crescimento do nosso trabalho. E agora fiquem com o Sindicato em Ação. Quem está conosco é um grande conhecedor do assunto e já está aqui na nossa tela é o auditor fiscal Marcelo Spilk, ao qual nós damos boas-vindas, Marcelo. Obrigado, Everton. Aqui, uma boa tarde para vocês, para todos que nos assistem aqui pela RS Rádio, nas redes sociais. Um abraço especial ao amigo Christian, que foi quem me fez o convite e já está participando aqui com comentários, né? E a toda a diretoria, né? O presidente Feltrin e aos demais diretores e funcionários do Sindifisco. E também aos colegas da Fazenda que assistem e os demais assistentes. Realmente, Everton, como tu bem colocaste, é um assunto que ainda gera uma certa polêmica, mas a polêmica ela existe muitas vezes até por desconhecimento, até por falta de informação qualificada, e é justamente o que a gente vai tentar fazer hoje aqui, é passar um pouco dessa informação mais qualificada, nos desarmarmos um pouco desse preconceito que existe em relação a esses projetos, para mostrar que, na verdade, as concessões e PPPs, elas são, na verdade, uma ferramenta de gestão para a administração pública, justamente para buscar a eficiência do privado, para ajudar, para melhorar a qualidade dos serviços públicos. Então, basicamente é isso que a gente pretende fazer aqui. Então, eu preparei uma pequena apresentação, que eu acho que em 20 minutos aí eu faço. Se o pessoal quiser já fazendo perguntas, pode fazer perguntas, já combinei com o Everton, pode interromper, não tem problema, a gente vai respondendo, tá? Mas, a princípio, eu faço a apresentação também, qualquer coisa no final a gente vai ter um espaço aí para interagir com o pessoal que está assistindo aqui, e, obviamente, também com o Everton, com o Lac, que são o pessoal da imprensa acostumado com isso. Bem colocado, Marcelo, principalmente, e essa é uma oportunidade muito boa para nós aqui, para os nossos ouvintes, conhecer mais sobre o tema, porque ele vem assim, ó, através de uma pessoa que é servidor público, né, trabalha no Estado, ou seja, não apenas no governo, está no governo agora, mas é um servidor de Estado, e é um grande conhecedor desse tema das PPPs, das parcerias público-privadas. Então, a partir da conversa agora com o Marcelo, que ele vai nos explicar um ponto de vista mais técnico, né, a gente pode trazer mais perguntas, mais informações, e fica aberta também a palavra aqui através dos comentários, obviamente, para os nossos ouvintes. Então, eu vou compartilhar a tela aqui, Marcelo, e aí ficas à vontade, então, para fazer a apresentação. Certo, obrigado. Bom, então, a tela, já de início aqui, tem o lema aqui da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura, né, que é desenvolver para proteger. A gente também entra num dilema aqui também, que é o equilíbrio entre proteção ambiental com desenvolvimento. Né? Então, a gente tem que buscar equilíbrio. A gente precisa de desenvolvimento, mas como o Everton colocou também na questão do CAIS, e não só no CAIS, mas como em todos os empreendimentos, em todas as atividades que nós temos, nós precisamos ter um cuidado também com a preservação. Então, buscar esse equilíbrio é algo que a gente tem feito aqui na Secretaria desde o início da gestão. Nós temos aqui um desafio grande, que foi a união de duas secretarias, né? Secretaria de Minas e Energia com Secretaria do Meio Ambiente, em que é até normal terem, eventualmente, posições antagônicas, né? E juntar tudo isso numa secretaria, a gente tem tido muitos bons frutos com isso, né? De ter
todos essas áreas sob a mesma gestão, isso acaba fazendo com que as pessoas se entendam melhor, com que os departamentos se entendam melhor. E, além disso, nós temos também uma mudança em relação à gestão, às gestões anteriores, que a área de saneamento também passou para cá. Depois nós vamos falar, inclusive, sobre as PPPs da Corsã, né? Então, a área de saneamento também, historicamente, ficava na Secretaria de Obras e também veio para o meio ambiente, porque saneamento tem tudo a ver com o meio ambiente, né? Não adianta a gente falar em proteção ambiental se estamos poluindo os mananciais, os rios, né? que são vida, né? A água é vida. Então, por favor, Everton, a próxima. Eu vou começar a entrar em alguns conceitos básicos, eu não vou me aprofundar muito, mas uma das principais confusões que o pessoal normalmente faz, e por isso um certo preconceito também, é a confusão, né, de o que é concessão, PPP, e o que é privatização. Então, são coisas completamente diferentes. Então, esse gráficozinho aqui, ele até está em inglês, ele é do produto do publicação do Banco Mundial, mas ele mostra aqui, né, as opções que se teria em termos de parcerias público-privadas num contexto mais amplo, né, incluindo concessões, PPPs. Então, a gente tem embaixo ali, ó, desde baixa até alta, a participação do setor privado. Então, no início, contratos de serviços, obras, que isso é algo que no Brasil hoje regido pela Lei 8666, não se enquadra numa concessão PPP. Depois a gente passa aí por contratos de manutenção e de engenharia, que aí já tem uma diferençazinha do conceito internacional. A gente tem aqui uma experiência com Crema, por exemplo, do Dyer, que faz restauração de estradas, mas para nós aqui não chega a ser uma concessão, já é considerado nesse conceito mais amplo. Depois contratos de operação e manutenção, e também aquele famoso Build, Operate, Transfer Concessions, que seria aquela concessão em que o parceiro privado ele vai construir um ativo, por exemplo, ele vai construir uma rodovia, vai construir uma ponte, ele vai operar isso durante um período e no final ele vai transferir para o governo, para o setor público, de volta no final do contrato. E, por último, a privatização total. E aí é que está a diferença, é justamente nessa transferência no final do contrato. Na privatização não tem isso. A privatização é a transferência em definitivo de um bem, de um ativo, do público para o privado. Então, ele se tornou privado a partir dali, ele não volta mais a ser público. E já os contratos de concessões e PPPs, existem obras, existem melhorias, e no final, então, esses bens e serviços, eles voltam para o público, então essa já é uma principal diferença. Próximo, por favor. Marcelo, já que tu falaste ali da fusão, né, quando tu falaste ali na fusão das secretarias, teve um comentário aqui do Francisco Milanês que ele diz assim, ó, automaticamente a FEPAM não deveria mais licenciar infraestrutura e saneamento, então, né, já é o primeiro comentário que a gente recebe aqui. Eu respeito a opinião do Francisco, mas eu discordo, né? Porque, na verdade, a FEPAM ela não é a secretaria, ela é uma vinculada à secretaria, ela tem a sua independência para fazer o seu trabalho técnico. Então, a FEPAM faz o trabalho técnico, inclusive, se a secretaria que tiver uma obra, a FEPAM vai ter que licenciar, e ela tem, os funcionários da FEPAM, eles têm toda a liberdade, toda a autonomia para executarem o seu trabalho da forma técnica e independente necessária. Então, não existe nenhum tipo de pressão da secretaria para que aprove ou desaprove determinado empreendimento ou que passe por cima de determinadas regras, isso não existe. Nós temos aqui nós temos o Código Ambiental, nós temos o CONSEMA, que é o órgão máximo aqui que tem representatividade da sociedade, de todos os setores da sociedade, e aí é que são definidas as regras e a FEPAM respeita isso. Então, com todo respeito, mas eu vou discordar. Bom, passo aqui então para mais alguns conceitos básicos, que também é uma diferença, porque a gente fala em concessão, fala em PPP, e aí o pessoal às vezes não entende, a gente vê muitas vezes na própria imprensa, né, às vezes os próprios políticos falam, né, de PPPs, e a gente até entende, a gente pode falar, como eu disse antes, né, um conceito geral de parcerias do setor público com o setor privado, que podem abarcar uma série de moldes, uma série de modalidades de contratos, mas nesse caso, tecnicamente, de acordo com a lei, eu vou explicar aqui para o pessoal que nos assiste uma diferença baseada na capacidade que o projeto tem de gerar receita. E aí fica fácil de entender. Então, nós temos essa pirâmide, e vamos começar pelo topo da pirâmide, que é aquele triângulozinho de cima ali, que são projetos autossustentáveis. Então, o mais fácil para a gente entender é exemplificar. Então, eu vou exemplificar com uma rodovia. Então, vocês imaginem aqui, todo mundo conhece aqui a Freeway ou outras rodovias que são concedidas, que são pedagiadas. Então, justamente o pedágio serve para isso, ele serve para gerar receita para a concessão, receita para o projeto, e essa receita ela é suficiente para tornar o projeto sustentável. Bom, nesses casos,
se tem o que é chamado de concessão comum. Antes se chamava de concessão, após a lei das PPPs, em 2004, passou a se chamar concessão comum, justamente para diferenciar das concessões patrocinada e administrativa, que são as PPPs. Então, esses projetos de concessão comum, eles são regidos pela Lei 8987, que é de 95. Tá? Bom, descendo um pouquinho mais ali para o patamar intermediário, nós temos ali projetos que são parcialmente sustentados com recursos públicos. Então, vamos continuar numa rodovia. Digamos que a rodovia ela tenha um bom fluxo de veículos, que ela pudesse dar uma receita boa, mas aí entra um conceito de modicidade tarifária. Quanto seria razoável cobrar de tarifa? Não adianta colocar um valor muito alto de tarifa, porque o que vai acontecer? Primeiro, os usuários vão buscar alternativas, eles vão acabar fazendo um percurso mais longo ou por uma rodovia que não tem a mesma qualidade para não pagar o pedágio. Então, existe esse conceito de modicidade, que é quanto o usuário aceita pagar para andar naquela estrada com uma infraestrutura boa, com um serviço de guincho, ambulância, banheiros, aquele serviço que a gente conhece aí nas rodovias que são concedidas. Bom, então digamos que a tarifa máxima não pudesse passar de um certo patamar e que isso não fosse possível, não fosse suficiente para sustentar o projeto, que faltasse receita para sustentar o projeto. Bom, então o que a gente pode fazer? A gente pode combinar a tarifa com uma contraprestação do setor público, ou seja, o setor público, para não onerar demais o usuário e não colocar em risco aquele projeto, de até fuga de veículos e tal, então ele entra com uma parcela, uma contribuição, que pode ser mensal, que pode ser anual, para ajudar a sustentar o projeto. Então, esse nome, fica fácil de entender também, uma concessão patrocinada, porque ela recebe um patrocínio, esse recurso a mais para fazer frente às despesas do projeto. Então, teríamos tarifa mais uma contraprestação. E na base da pirâmide, nós temos projetos que a gente não consegue gerar receita, ou a gente não quer gerar receita, ou não é comum gerar receita. Então, podemos pensar aqui, por exemplo, escolas públicas. As escolas públicas, elas são gratuitas, não são cobradas mensalidades. Presídios, por exemplo, não existe cobrança, né, dos presos ou da família dos presos. Hospitais públicos, que prestam serviço público. Esses projetos todos, eles não geram receita. Mas o Estado, ele quer fazer uma concessão, ele quer buscar a eficiência do privado, fazer um projeto mais longo, em que o privado assuma riscos e que isso traga vantagens para uma prestação de serviços melhor para o usuário e para toda a sociedade. Então, nesse caso, a gente chama de concessão administrativa. Ou, nesse caso, também pode-se decidir, olha, melhor não fazer concessão, vamos fazer um projeto tradicional pela Lei 8666. Então, esses dois casos de concessão patrocinada e concessão administrativa são as PPPs. Tá, mas aí vem uma pergunta, então quer dizer que PPP é uma concessão? Sim, é isso aí. PPP é uma concessão. Só que são concessões especiais. Na lei brasileira, elas são diferenciadas por uma lei diferente, inclusive, que tem algumas diferenças. No geral, esses projetos são muito parecidos. Se pegar uma concessão comum e uma concessão patrocinada ou administrativa, em geral, a questão de riscos, prazos e etc. é muito parecido. Mas a diferença justamente é nisso que eu falei, é na questão de ter ou não ter uma contraprestação, ou total, administrativa, ou parcial para complementar a tarifa, no caso de uma patrocinada. Marcelo, sobre essa aí, especificamente a patrocinada, eu até me surgiu uma dúvida enquanto falava. Por exemplo, no caso das estradas, né, para ser específico, se o governo tiver, se o Estado tiver que dar uma contrapartida, isso, no fundo, garante o desejado lucro das empresas, porque a empresa ela não trabalha de forma alguma se não tiver o lucro, ela sai fora do negócio. Já aconteceu, tu conheces bem isso, já aconteceu em vários casos, em vários lugares, vários países, inclusive. E então, por que a empresa ela consegue operar, mesmo tendo ônus para o Estado a ponto de obter lucro, e o Estado não consegue operar da mesma forma, né, e mesmo que ele não precise do lucro? É justamente uma questão de eficiência, né? A ideia aqui desse tipo de projeto é que a eficiência do privado ela seja maior a ponto de tirar a despesa do Estado ou diminuir a despesa do Estado e, ao mesmo tempo, ela conseguir se remunerar também. Ou seja, é um ganha-ganha aqui. Traz eficiência, presta um serviço melhor, melhora as infraestruturas, o Estado gasta menos e a empresa também se remunera porque ela está assumindo riscos, ela também precisa ter o lucro dos acionistas. Né? Perfeito. Passo aqui? Pode ser, por favor.
Bom, então, assim, alguns projetos gerais, aqui eu coloquei da CPPP, que aí eu costumo usar, concessões e PPPs, num termo só, né? Como eu disse, tem algumas diferenças entre uma lei e outra, mas, no geral, tem alguns conceitos que são similares. Então, por exemplo, prazo longo. Então, em geral, esses contratos são de 20, 30 anos, a PPP tem um limite de 35 anos, a concessão não tem, ela pode ter um prazo maior. Então, o que muda nisso? Muda muito a responsabilidade do privado quando ele executa as infraestruturas, quando ele executa a obra. Por exemplo, na construção de uma rodovia pela Lei 8666, digamos aqui o nosso departamento rodoviário, aqui o DAER, ele contrata uma empresa, a empresa executa a obra de acordo com as definições técnicas que o DAER mesmo definiu, e no final ela vai embora, e depois a manutenção ali na frente é a do DAER, vai ter que contratar uma outra empresa para fazer a manutenção, e se der algum problema que não esteja na garantia, também não é mais problema da empresa. Nesse caso, como a empresa olha a longo prazo e ela sabe que ela vai ter que fazer a manutenção, e se tiver algum problema dentro desse período de contrato, a responsabilidade é dela, então ela otimiza isso, ela melhora a qualidade, tendo essa preocupação, essa responsabilidade de fazer a manutenção também no futuro. Além disso, tem uma outra questão. A remuneração nesses contratos ela é vinculada ao desempenho. Então, nesses contratos se estabelecem diversos indicadores, que já são definidos lá no edital, no contrato, indicadores de desempenho. E esses indicadores, o atendimento ou não desses indicadores, eles vão se refletir na remuneração. Então, por exemplo, se houver uma contraprestação paga pelo setor público, se o atingimento dos índices de qualidade não chegou no esperado, ela vai ter uma redução dessa contraprestação. E no caso da tarifa, a mesma coisa. Então, em geral, se faz uma revisão da tarifa anualmente, no caso de uma concessão em que não há pagamento, e aí o não atendimento dos índices, ele diminui a tarifa, levando, então, um benefício ao usuário. Opa, o serviço não estava tão bom assim, a qualidade da rodovia não estava tão boa assim, então eu vou dar um desconto na tarifa para o usuário da rodovia. Então, também muda um pouquinho o foco da Lei 866, que, em geral, a gente tem um valor definido para o fornecimento do bem, atendeu as especificações, está ok, não se vincula muito ao desempenho. Além disso, tem uma outra questão importante, que é o financiamento privado. Então, é claro, a gente sabe que nós temos o Estado numa dificuldade fiscal muito grande, né? A gente sabe disso há muitos anos, né? Agora, felizmente, aí o Estado conseguiu colocar a folha em dia nos últimos 2 meses, esperamos que dure para sempre, mas a gente sabe que é difícil a situação do Estado, né? A gente tem aí anos e anos de déficits acumulados, e o Estado, muitas vezes, ele até deixa de executar melhorias, deixa de executar obras, deixa de prestar serviços de qualidade, porque não tem como. Então, nesse caso aqui, eu até não coloquei aqui na apresentação um fluxo de caixa, mas nos primeiros anos de uma concessão, de uma PPP, esse fluxo de caixa ele é muito negativo. Porque, primeiro, existe muito investimento para fazer as melhorias, para qualificar a infraestrutura, e aí, depois de um certo tempo, é que isso vai se equilibrar, e lá na frente, sim, a empresa vai conseguir finalmente realizar os seus objetivos, o seu lucro e tudo mais. Então, esse financiamento privado, ele também ele acaba, às vezes, sendo uma armadilha. Então, a gente tem experiências em outros países, tem vários casos clássicos. Então, por exemplo, Portugal. Quem conhece Portugal, quem viajou a Portugal nas últimas décadas, pode ver assim, que Portugal tem rodovias de extrema boa qualidade. E, às vezes, paralelas, uma ao lado da outra, nem precisava tantas. Então, o que foi isso? Foi um abuso, justamente, desse instrumento que é as parcerias público-privadas. Só que acontece, o governo que tá executando, ele vai acabar jogando para frente o pagamento posterior. Então, faz, por exemplo, uma PPP com contraprestação. Durante a obra não tem contraprestação e lá na frente vai ter. E o que vai acontecer? O governo vai deixar uma herança para os governos seguintes de uma contraprestação pesada. E foi o que aconteceu. Depois veio uma crise fiscal muito forte e Portugal teve um problema muito sério com isso. Tem outros exemplos também, né? Então a gente tem que ter muito cuidado na avaliação desses projetos para ver se eles realmente valem a pena. E aí depois a gente vai entrar um pouquinho mais especificamente numa ferramenta que existe para a gente conseguir aferir isso, para conseguir aferir se esse retorno vai ser o retorno esperado. Uma outra questão importante é a alocação de riscos entre o poder concedente e a concessionária. Então, por exemplo, o risco de financiamento é um risco, né, porque o privado, ele, em geral, a estrutura de capital desse projeto, ela, na média, tem em torno assim, de 30% do capital próprio,
que a empresa ou a SPE que vai ser criada vai colocar de investimento, e os outros 70 ela busca no mercado, ela vai se alavancar, como se diz, né? Ela vai buscar empréstimos, então ela está tomando empréstimo, ela é um risco grande, né? Depois, se o projeto não der certo, esse risco é dela. Então, existem risco de construção, por exemplo, se a construção saiu mais cara do que o esperado, esse risco é um risco que tradicionalmente ele é da construtora, é da concessionária, desculpe. Em compensação, tem outros riscos. Digamos que tenha uma manifestação política. Eu sempre uso o exemplo de rodovia, que é o que a gente conhece bem. A gente tem um passado aqui que não foi muito bom também em rodovias, né? Então, estamos indo agora para a segunda fase, bem melhor, mas no passado a gente tem isso. Manifestação política, por exemplo. Tem uma manifestação política, vai lá, o pessoal quebra a cancela, não deixa, abre as cancelas, não deixa o pessoal passar e tal. Então, nesse caso, a concessionária vai perder receita, e essa é uma responsabilidade do poder público. A concessionária não tem responsabilidade sobre isso. Então, como é que é feito isso? Existe uma matriz de riscos em que cada risco ele é definido para uma ou outra parte. E quando houver um evento gravoso, um evento que vá fazer com que o projeto custe mais caro, vamos olhar na nossa planilha, lá na nossa matriz de risco, de quem é a responsabilidade. Se a concessionária assumiu um risco e houve um evento gravoso devido à realização, à materialização desse risco, bom, o problema é dela. Se deu um problema, o cimento ficou mais caro, faltou asfalto, ela teve que pagar mais pelo asfalto para pavimentar a rodovia, problema dela. Agora, se houve uma manifestação política e ela ficou sem receita durante um mês ou coisa do tipo, bom, houve um evento gravoso, responsabilidade do poder público, então vai ter que haver um reequilíbrio do contrato. Então, essa matriz de riscos é que define isso. E aí vocês imaginem como é difícil. Às vezes a gente vai fazer uma reforma pequena de 1, 2 semanas em casa, ou um contrato da administração pública de meses ou de um ano, como ao longo de uma obra acontecem coisas que a gente não consegue prever. Então vocês imaginem num contrato aí de 20, 30 anos o que acontece. Então tem que ter isso muito claro, essas regras têm que ser muito claras, porque muito dificilmente esse contrato não vai ser reequilibrado para um lado ou para outro em determinado momento. Então, por isso existem revisões e, volta e meia, esses reequilíbrios econômicos financeiros. Além disso, existe uma criação de sociedade de propósito específico, que se chama de SPE, que é a concessionária, porque, em geral, um consórcio de empresas, ou mesmo que seja uma empresa só. Então, isso é feito para quê? Para justamente não contaminar o balanço da empresa, para que ela possa ficar com um balanço disponível para outras operações e tudo mais. Então, isso também é uma característica desses projetos. E depois aqui a gente já falou rapidamente sobre receitas, né? Então, basicamente, a gente tem tarifa, quando possível, também não coloquei aqui, mas quando possível, né? A gente sabia os casos aí, por exemplo, presídio, escola pública, hospital, um centro administrativo, por exemplo, um centro desse estudo fácil, por exemplo, poderia ser feito via PPP, não gera receita. Receitas acessórias ou alternativas, então imaginem, vamos de novo, por exemplo, uma rodovia. A rodovia tem a sua faixa de domínio e aquela área ali lateral pode ser utilizada para explorar comercialmente outdoors, etc. Então isso pode gerar uma receita acessória, isso é considerado no projeto também. Tá? Existe a possibilidade, além da contraprestação, existe a possibilidade de um aporte também. Então, por exemplo, aqui na Freeway, que é um clássico também, teve um determinado momento que o DENIT construiu, durante o período da concessão, uma 4ª faixa na rodovia. Aquilo ali não foi a concessionária que fez, foi o próprio DENIT que mandou fazer e depois disse que ia indenizar. Até hoje não sei se já indenizou ou não, sei que estava um rolo grande, mas é um aporte, ou seja, é um dinheiro a mais por fora para manter equilibrado o projeto. Marcelo, permite interromper. Dentro dessa matriz de risco e dessas contraprestações e os riscos decorrentes, podemos citar ali a Arena do Grêmio e aquela área toda ali, né? Eu não sei se ela é PPP ali, isso eu não tenho certeza, mas a OAS ficou de realizar as obras de contrapartida, acabou se envolvendo na Lava Jato, quebrou, e acabou aquilo ali ficando uma discussão judicial interminável, né? Ali não é exatamente uma PPP, é um investimento privado, mas realmente houve um compromisso, então a gente pode encarar como uma parceria naquele conceito mais amplo de uma parceria, né, porque realmente eles se comprometeram a fazer ali o investimento e também não tenho conhecimento ali, mas eu acho que é mais ou menos isso que tu disse, eles acabaram não conseguindo fazer ali o que deveriam ter feito. E aí, para finalizar esse slide aqui, tem uma questão importante que é a garantia pública, que é um problema também no caso das PPPs, porque vocês imaginem o seguinte, aí imagine a situação aqui do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul vem
anos, né, atrasando salário, agora, como eu disse, colocou em dia e tal, mas ainda é visto como pagador duvidoso. Então, vocês imaginem que a gente faça um contrato de PPP aqui por 20 ou 30 anos, assumindo uma contraprestação de longo prazo, que vai passar por vários governos, inclusive, né? Daqui a pouco vem um governo que, olha, eu sou contra esse projeto, isso é contra a minha ideologia, contra o meu jeito de fazer gestão, eu não quero mais. Então, existe, no caso das PPPs, a lei prevê uma possibilidade de uma garantia pública. Uma garantia de que, no caso de do setor público não fazer os pagamentos da contraprestação, que o privado possa ir lá e pegar o dinheiro de uma conta, por exemplo, ou ter acesso a alguns ativos automaticamente. Então, pela lei, ele é opcional, mas no Brasil, as PPPs, quando envolvem contraprestação, né, elas obrigatoriamente têm que ter garantia. A gente não tem como fugir disso. Então, tem aí outros estados, municípios que criaram fundos garantidores, tem 6 modalidades diferentes de garantia que podem ser criadas, uma empresa estatal específica para fazer uma gestão de ativos e que tem a liquidez também para dar garantia. Então, esse é um outro aspecto que também não vale a pena a gente entrar muito, mas só para entender também que a PPP ela acaba ficando um pouco mais difícil, porque ela precisa também constituir uma garantia líquida para que o privado venha, porque senão não vem. Aí já no caso da concessão comum, não. No caso da concessão comum, não tem essa necessidade. Próximo, por favor, Everton. Bom, aqui um panorama geral aqui da carteira de projetos do governo com o BNDES. Então, rápido parênteses aqui. Esses contratos de PPPs e de concessões, eles são contratos que exigem um planejamento, ele exige estudos muito demorados, muito aprofundados. Então, existem estudos que, em geral, eles levam aí em torno de 1 ano, mais ou menos, para que sejam concluídos. Então, é aquele EVTE, Estudo de Viabilidade Técnica, Engenharia Ambiental, eles são estudos que envolvem a área jurídica, a área econômica e financeira, a área de engenharia, a área ambiental, eles são realmente muito aprofundados e muito longos. O Estado, ele não tem estrutura para fazer isso, para fazer esses estudos, não tem tanta gente capacitada assim para ele. Em geral, essas unidades que se tem, como no caso aqui no Estado nós temos uma Secretaria Extraordinária de Parcerias, nos municípios a gente tem unidade de PPP, são poucas pessoas, então precisa contratar uma facility, que se chama, né? E no caso aqui o Estado firmou um acordo de cooperação técnica ainda em 2019 com o BNDES, e esse guarda-chuva, digamos, que é esse acordo de cooperação técnica, ele dá margem para se ter contratos individuais para cada um dos ativos. Tá? Então, existem alguns contratos com o BNDES, então os que estão em verde aqui são contratos que já estão assinados, já estão em execução, os que estão em amarelinho, eles são os que estão em contratação, o vermelho é um só, que é CRM em negociação, e o cinza é um que é federal, mas nós temos uma participação aqui do Estado. Então, rapidamente, como a pauta aqui é concessões e PPPs, então eu não vou me ater muito, porque aqui são os projetos de desestatização, também um conceito mais amplo, que inclui as privatizações. Então, lógico, aqui tem a CS, o GAS, CRM, que são privatizações, mas tem em concessões rodovias, as PPPs da Corsan, Presídio de Erechim, que também é uma PPP, os parques, que são aqui da nossa secretaria, que nós assinamos recentemente o contrato, estamos começando agora as modelagens, e aí tem o Cais Mauá, que aí o Everton tinha falado, né, do embarcadeiro. O embarcadeiro é uma transição, é um contrato mais curto, de 5 anos, se não me engano, que é uma transição para esse Cais Mauá, que os estudos também devem ser iniciados em seguida, e também os ativos imobiliários, que ativos imobiliários é o seguinte: o Estado tem mais de 10 mil imóveis, e às vezes esses imóveis estão fechados ou alugados por um valor muito baixo, ou às vezes eles estão sendo ocupados indevidamente por alguém. Então, é melhorar a gestão desses ativos também, e isso também eventualmente pode até servir de garantia, né? Essa gestão de ativos pode ser utilizada também para ser utilizada em garantias de PPPs, por exemplo. Então, nós trazemos aqui para o nosso debate de hoje o eletricitário, então, Vinícius Pereira, que já está aqui no vídeo conosco e para o qual nós damos as boas-vindas. Bem-vindo, Vinícius. Bom, muito obrigado, agradeço muito esse espaço aí. Já acompanhei algumas lives de vocês, gostei muito de ter conhecido. Que maravilha, muito obrigado. Vamos trazer também aqui o presidente da Federação, que já está nos aguardando, o Anderson Trautmann. Bem-vindo, presidente. Boa tarde, Everton. Boa tarde, Luiz Augusto Lac, grande amigo. Boa tarde, Vinícius. É uma satisfação estar com todos vocês nessa tarde.
os ouvintes da RS Rádio, deixar meu abraço também ao Christian, né, que é companheiro de vocês aí, que eu soube que recentemente foi pai, então deve estar bastante atribulado nesse período aí. Legal, muito obrigado. O Christian que está na escuta aqui conosco, né? E o Christian apresenta o quadro Economia também, todas as segundas-feiras aqui no nosso programa. Logo mais, hoje, falando em quadro, logo mais teremos a participação do Jorge Ritter, auditor fiscal também, que todas as quintas-feiras apresenta o quadro Cenário Fiscal RS, com uma leitura bem ampla e aprofundada sobre o setor. E você que está nos acompanhando aqui através das redes sociais, não esqueça de deixar o seu like aqui no nosso vídeo e também se inscrever nos nossos canais, tá bom? Bom, vamos entrar então no assunto. A nossa produção trouxe, né, 2 convidados dessa vez, programa do dia 21 de dezembro foram 3, mas a gente quer conhecer as posições, né? É melhor para a população gaúcha, para o Estado enquanto entidade, né? E para todos nós privatizar a CE ou manter a CE como ela está agora, ou outra forma ainda, parte privatizada ou não. Se vocês têm, a gente não combinou quem começaria a falar, né? Mas eu acho que por uma questão de escolha aqui, enfim, não tem muito porquê, eu daria a palavra então para o Anderson, que já está com o microfone aberto, e o Vinícius com o dele fechado. A gente Anderson é favorável, né, já nos colocou aqui, favorável à privatização. Por que, Anderson? Everton, eu até coloquei no início ali, falávamos nos bastidores, eu entendo que esse debate sobre a conveniência ou não, ele inclusive foi superado, né? Acho que a sociedade gaúcha, por um determinado período, entendeu que esse ativo importante, um ativo importante do estado do Rio Grande do Sul, deveria inclusive ter um plebiscito para a sua possibilidade de venda. Da mesma forma que foi legítima essa previsão, nós temos que reconhecer a legitimidade quando a mesma Assembleia retira essa previsão da nossa Constituição, algo que era peculiar ao Estado do Rio Grande do Sul. É importante nós registrarmos esse ponto, e, além disso, autoriza, portanto, a venda. Então, o mesmo parlamento, o Parlamento Gaúcho, a quem nós demos a nossa legitimidade, acabamos de falar de democracia aqui, vocês estavam referindo um episódio lamentável, extremamente triste para a democracia do mundo todo. Então, temos que dar aqui a nosso voto de confiança aos nossos parlamentares gaúchos. Entendo que os nossos deputados avaliaram essa questão com a legitimidade que tem e autorizaram a venda. E entendo que fizeram de uma maneira correta. Então, o debate sobre a conveniência da venda me parece, em alguma medida, superado. Isso não quer dizer que o ativo não é bom, isso não quer dizer que, efetivamente, não há um corpo técnico extremamente qualificado. O que eu vejo, né, e aí vocês poderiam perguntar de imediato, sim, mas Anderson, considerando esse contexto, então, por que vender, né? Eu entendo que a venda, ela passa pela atual situação do estado do Rio Grande do Sul. Se a gente vê ao longo das últimas décadas, né, não falando apenas dos últimos anos, uma queda significativa do potencial de investimento do estado, é natural que nós centremos naquilo que é a atividade precípua do estado e não façamos isso de uma maneira diluída, né? Em empresas públicas ou sociedades de economia mista, como é o caso da CE. Isso por quê? Porque o Estado acaba não tendo capacidade de investimento em níveis adequados como o mercado demanda. E esse é um exemplo de um setor clássico, né? Ou seja, um setor que a empresa pública não investe, acaba perdendo no seu índice de confiança, no seu índice de prestação de serviços, não tem mais capacidade financeira, inclusive, e que traz aí a possibilidade, inclusive, da perda da concessão. Então, entendo que, dado o quadro atual, não há outra saída que não vender. Agora, isso passa, obviamente, por uma perspectiva de venda na melhor posição possível, né? Queremos o melhor para o nosso estado do Rio Grande do Sul. E vejo que o horizonte que o governo do estado olha também é esse, ou seja, que logo a seguir de alguém que deve ICMS, nós tenhamos aí uma empresa
que passa a recolher imediatamente esse ICMS. Ao lado disso, aquela empresa que tem uma queda nos seus índices no decorrer de prestação de serviços ao longo dos últimos anos, que retome uma capacidade aí de prestação de serviços em níveis mais elevados, para chegar ao patamar de mercado, né? E vemos que esse ativo é tão relevante que não temos uma única empresa interessada, já manifestaram publicamente interesse em mais de uma empresa, né? Temos a CPFL, que é a gestora aqui da nossa RGA, mas temos outras também, temos EDP, temos Neoenergia, temos outros players relevantes do mercado que manifestaram o seu interesse. Então, de uma forma muito sucinta, para iniciarmos o debate, o que nós entendemos, mais uma vez, como entidade, é um ativo importante, de fato, temos qualidade, né, técnica dentro da CE, mas nós temos um problema conjuntural, e é um problema que ele não vai se resolver amanhã, que é o problema da falta de capacidade de investimento do principal acionista, que é o Estado. Se a situação atual foi decorrência de não haver investimentos ao longo dos últimos anos, é natural se crer que não há perspectiva de que o cenário melhore no curto prazo. Então, efetivamente, a melhor saída nos parece para permitir, mais uma vez, não apenas a retomada do recolhimento do ICMS, que beneficia os estados, não tem sido recolhido, a retomada dos investimentos, que beneficia toda a sociedade, né, abrangida pela área de atuação da CE, é efetivamente a privatização. Tá certo, Anderson, muito obrigado. Vamos ouvir agora a abertura aqui, a opinião do Vinícius, então. Então tá, boa tarde, né? Queria já, então, talvez algumas pessoas que estão nos assistindo e vão nos assistir agora no futuro não saibam quem eu sou, né? Mas sou o Vinícius Pereira, né? Sou eletricitário na CE desde 2006, né? Vamos fazer agora 15 anos. Então a gente, mas desde 2016, somente, né, que a gente veio a participar muito, né, de querer saber, participar de todos os debates possíveis em relação ao porquê da vontade, né, do governo estadual na época, que era o governo Sartori, em privatizar, ou seja, abrir mão da parte acionária que o governo detém sobre as empresas do Grupo CE. E desde lá a gente vem aprendendo bastante, né? Inclusive, né, aumentando a nossa capacidade de diálogo com muitas pessoas, para que a gente consiga levar os nossos pontos de vista, para que as pessoas entendam que ainda é melhor termos acesso às empresas do Grupo CE, né? Para muitas pessoas não saibam que não é uma CE só, né? Nós temos hoje duas empresas, né? 2 CNPJs, na qual a CE distribuidora é quem está agora na mira da privatização via bem oficial, na verdade, através do edital de privatização lançado pelo governo estadual. Então é essa empresa que comercializa energia para a cidade de Porto Alegre, região metropolitana e cidades da região sul, somente na questão de distribuir a energia. No caso, ela compra lotes de energia e revende para o consumidor final. E eu fiz alguns apontamentos aqui em relação ao que o doutor Anderson fizesse, né? A gente respeita muito a opinião dele e da entidade, né, Federação, mas tudo que a gente vem abordar em relação à antiprivatização, sempre apresentamos também motivos para nos preocupar com a cadeia produtiva aqui do Estado. Pois nós sabemos, né, que de um primeiro momento que a gente observa a possibilidade séria de um monopólio privado de distribuição de energia,
a gente fica preocupado. Do ponto de vista que as empresas, né, do Brasil, especialmente aqui do Rio Grande do Sul, que é um estado altamente industrializado, né, também temos ao lado aqui um estado que também, Santa Catarina, um estado que também se preocupa muito da classe industrial, que basicamente funciona através da energia. Então, nossa preocupação quanto defensores da não privatização sempre se nos preocupou a classe industrial, a classe comercial. Na classe industrial, principalmente, sempre a gente abordou a questão de como que será feito após uma possível privatização da CE, como é que faria os equipamentos, os insumos. A gente sabe que a China, por exemplo, agora no último ano, nós ficamos, as pessoas no mundo inteiro acabaram talvez sabendo o quanto a China é a principal produtora de diversos produtos do dia a dia. Né? E a gente fica muito preocupado com a questão, por exemplo, nós temos aqui uma empresa gigante, que é aqui do lado, aqui em Santa Catarina, a empresa VEG, tem seus braços aqui no Rio Grande do Sul, mas uma empresa gigante que está em todo o mundo e produz muitos transformadores, motores, né? Uma empresa pública de energia poderia muito bem observar essas empresas e fecharmos as portas, num primeiro momento, para talvez uma debandada de compra de insumos e produtos, né, que são consumidos, né, para o trabalho de distribuição de energia e transmissão de energia. E dos apontamentos que eu fiz aqui, o doutor Anderson, a questão de ter que vender a CE por uma questão estrutural, conjuntural do Estado, isso é muito discutido e, infelizmente, né, após as votações da Assembleia Legislativa, nós tivemos um tempo possível para poder dialogar com a sociedade, que é a principal interessada nessa questão. A gente sabe que para a maioria das pessoas, tanto faz se é privado ou é público, o serviço tem que chegar lá na casa, o serviço é de utilidade pública. Porém, faltou um trabalho por parte, talvez, da ala anti-privatização, para que falasse para as pessoas do porquê que ainda é melhor manter a CE pública. Primeiro, no primeiro momento, mostrar para ela que o interesse privado na exploração do serviço de energia não pode jamais se sobressair ao interesse primário do serviço público. A energia elétrica é de utilidade pública, um item essencial. Imaginem, por exemplo, para finalizar essa minha entrada, imaginem agora eu entrando como sócio, juntamente com o Dr. Anderson. Nós, no primeiro momento, teríamos um interesse total nos nossos dividendos, explorando um serviço de utilidade pública. E aí, para a população, não é interessante que eu, né, seriamente fazendo um investimento forte, junto com o Dr. Anderson, jamais pode ficar sem esse tipo de informação, pois ela ficaria em segundo plano. E, aliás, em terceiro, em primeiro plano, ficaria o interesse dos principais credores, né, que são os próprios funcionários, trabalhadores das empresas públicas. Em segundo, os acionistas, que seria o Dr. Anderson e eu. E em terceiro, o cliente. Tá certo. Tá certo, Vinícius. Muito obrigado aí por essa abertura. A gente deu um pouquinho mais de tempo, né, para que pudessem trazer esses posicionamentos iniciais. Eu confesso para vocês, não sei se os nossos ouvintes e o LAC, eu não consegui entender ainda o posicionamento, tanto do Anderson, de parte da Federação, quanto do Vinícius, no quanto isso é importante para o setor que vocês representam, né? Tanto o setor das empresas, quanto o setor dos funcionários, né? da CE, porque a gente está falando aqui certamente de
dos interesses da população gaúcha como um todo. Isso no nosso programa aqui, a população gaúcha. Mas, Anderson, por que o presidente da Federasul tem uma posição e é favorável à privatização? Everton, essa pergunta é super importante porque não é um benefício exclusivo para a entidade ou para os filiados, né, somente para o setor empresarial. O Vinícius fez algumas observações, depois eu vou comentá-las, mas o fundamental aqui, e eu falei no início, e repito aqui, que é muito importante ficar presente, a perspectiva que nós temos é a retomada de um outro padrão de entrega de serviços públicos de energia elétrica no estado do Rio Grande do Sul. Vimos isso no passado, vimos em outras atividades, como o setor de telefonia, estamos vivenciando isso em energia elétrica ao longo desses anos, nos setores de RGE, Sul, com padrões elevadíssimos de entrega. Então, não vemos, sendo bem objetivo no teu questionamento, nós vemos como algo a ser saudada a entrada de uma concessionária privada, na região de concessão da CE no estado do Rio Grande do Sul. Ou seja, a privatização é algo salutar. E, repito, digo isso não porque o quadro técnico da CE não é bom, não, pelo contrário, ele demonstrou ao longo dos anos ser bom, mas não adianta você ser um excelente motorista e ter uma máquina ali, um automóvel sem condições de rodar adequadamente, né? Ele pode rodar no início, daí vai furar o pneu e vai dizer, vamos remendar o pneu. Poxa, eu não vou ter a mesma performance do cara que está rodando lá com um pneu zero, né? Então, esse é o momento do Estado. Então, assim, mais uma vez, Vinícius, eu entendo as considerações, acho que o debate foi travado, ele foi superado em alguma medida na Assembleia. Eu entendo que no estado do Rio Grande do Sul a gente tem alguma restrição ainda a esse patamar, mas a gente vê a evolução disso em todos os lugares do mundo. Acho que a gente tem que olhar para frente, né? Numa perspectiva de melhora, Everton, do ambiente de negócios, tendo uma estrutura que é fundamental. Eu acho que o Vinícius trouxe um ponto importante. A energia é fundamental para o desenvolvimento. Nós temos que ter uma estrutura adequada. Nós estamos já devidamente conectados somos um dos estados mais conectados com o centro do país, temos matriz energética boa. Acabamos de fazer o leilão de transmissão também para aumentar o poder de conexão da nossa rede. Então, precisamos de concessionárias adequadas. Sobre a questão do monopólio que o Vinícius levantou, eu queria fazer algumas observações. Não existe monopólio. A gente está falando de um outro mercado regulado, tá? Preço e monopólio aqui não tem problema. Posso ser sócio do Vinícius, a gente não vai conseguir fixar o preço, mesmo tendo todas as regiões sob o nosso guarda-chuva. Por quê? Porque é um mercado regulado. Ou seja, tem uma agência regulatória que faz cálculo de preço, eu tenho que demonstrar algum impacto adicional, extraordinário, para conseguir, inclusive, ao longo do meu período de concessão, mudar o preço. Então, é um mercado totalmente diferente, né? Um mercado regulado, seja o público ou o privado atuando, as regras são as mesmas, tá? Então, do ponto de vista de impacto de preço, não vai haver o fato de nós termos uma única empresa, eventualmente, em todo o estado. Aliás, outros estados têm isso. Mas não é o que se materializa ainda, né? Nós temos uma perspectiva de concorrência, tá? Eu iniciei falando, inclusive, sobre isso, né, Everton? Tem outros partícipes, tem EDP, tem outras empresas, Neoenergia, entre outros, que já manifestaram interesse. Então, vai haver uma disputa, sim, pela parte da concessão da CE distribuidora, que é um bom ponto também que o Vinícius traz. A empresa ela foi para fins da concessão, ela tem a concessão da distribuição, mas nós temos ainda duas atividades que estão em outra empresa do grupo, que é a GT, geradora e transmissora. Nós estamos falando agora nesse leilão, que encerra a oferta dia 29 de janeiro, né? O data room, né? A sala que está disponível, os documentos, vai até o dia 26, e até o dia 29 as empresas podem apresentar as suas propostas. E o contrato será assinado lá em abril. É exclusivamente da concessão. Depois vai haver o processo de venda aí da geradora e transmissora, que é a outra parte da CE. Mas olhando para o mercado, então, não há monopólio, tá? Primeiro, não há monopólio. Segundo, que é muito importante, que aí vai na linha da tua pergunta, Everton, o mercado de energia, ele tem mudado radicalmente.
tem mudado radicalmente. Desde o marco regulatório, ali o período de concessões no final da década de 90, nós tivemos abertura do mercado. Antes era um mercado cativo, ou seja, todos nós estávamos conectados a uma distribuidora, nós tivemos abertura do mercado. Hoje nós temos um mercado livre de energia. Tá? Grande parte das empresas, a partir de um médio consumo de energia, você pode migrar para o mercado livre. O que quer dizer isso? Você compra energia no mercado. Uma eletrointensiva, uma siderúrgica, uma petroquímica, ela vai para o mercado. Ela não compra da distribuidora, ela vai comprar lá de Santa Catarina, vai comprar do Paraná, vai comprar do Rio Grande do Sul, desde que o valor seja adequado. Ela vai buscar no mercado qual é o melhor valor e vai comprar. Mas nós que somos consumidores cativos, não estamos no mercado livre, esse mercado é para aqueles que compram muita energia elétrica, portanto, nós cativos, consumidores residenciais, estamos migrando para uma outra fonte de energia, que é a energia solar. Que é uma energia que todos nós estamos aí vendo todos os dias anúncios. Migrem para energia solar que você vai compensar. O que isso está fazendo? Isso está tirando consumidores e tirando o potencial das concessionárias. Isso está impactando o valor do negócio. Então, assim, vender no futuro, além de todo o problema que temos hoje, pode ser vender por um valor muito menor do que é o valor hoje. Porque há uma mudança nesse mercado e provavelmente no futuro tenhamos menos consumidores ainda. Então, por todo esse contexto, Everton, de melhoria dos serviços públicos prestados à sociedade gaúcha, pela impossibilidade de investimento público num curto espaço de tempo que melhore a condição da companhia para torná-la viável, né? Porque hoje a companhia tem um patrimônio líquido negativo, né? E não é pouco, é cerca de 4 bilhões de reais negativo o patrimônio líquido. Ou seja, eu pego os ativos e pego todas as dívidas, ela deve mais de 4 bilhões. Então, assim, neste contexto, sem possibilidade de mudar esse quadro, porque faltaria capacidade de investimento para o Estado, levando, inclusive, a possibilidade de, antes de perda de valor, perder a própria concessão, que seria o pior dos mundos, porque eu fico sem a receita e continuo com a despesa lá, né? Essa despesa não vai sumir. Entendemos que a melhor solução para o Estado do Rio Grande do Sul, sem dúvida nenhuma, é se prosseguir com a sistemática de concessão, processo de concessão da CE distribuidora e, posteriormente, da geradora e transmissora também. Tá certo, Anderson, muito obrigado. Vou trazer daqui a pouquinho aqui os comentários, né? O pessoal está até pedindo aí que a gente leia um pouquinho dos comentários, são comentários longos, mas eu vou abrir inicialmente aqui para o LAC, que quer fazer uma pergunta para a gente continuar aí com o Vinícius, e na sequência eu leio então os comentários do pessoal que está comentando a live aqui. Sim, eu vou fazer uma pergunta para os dois, iniciando para o Anderson. Tudo bem, Anderson, como vai? Tudo bom, LAC? Tudo bem, e você? Bem, graças a Deus. Anderson, para ti e para o Vinícius, para os dois. Primeiro para ti. Que garantias o cidadão vai ter quando a CE for privatizada de que nós não vamos repetir o que aconteceu lá no Amapá? As nossas agências reguladoras, a ANEEL, a Anatel e outras, são quase uma piada, né? Porque elas não fiscalizam nada, elas sentam e fazem acordos ali, a gente sabe disso, né? Pelo menos na minha opinião. Coloco à disposição para contestares. Mas que garantias o cidadão vai ter de que nós não vamos ter problemas na CE, na distribuição de energia, como o Amapá teve? É para os dois, primeiro para o senhor. Perfeito. Eu acho muito boa a pergunta, lá que, como você normalmente faz, né, perguntas muito pertinentes. Assim, são quadros totalmente diferentes, tá? Sob o ponto de vista de posição no mercado de energia, o Rio Grande do Sul tem uma posição totalmente diferente. Falei há pouco sobre a interligação com o sistema. Qual é o grande problema do Amapá? Ele tem pouca interligação, quase nula, né? E o que aconteceu ainda? O problema climático. Além disso, aí chegamos no terceiro elemento, que é se houve ou não, na retomada dessa energia, alguma falta, né, de eficiência por parte das autoridades reguladoras. Então, eu te diria zero, né? Zero de chance de ter um episódio idêntico.
porque a nossa situação é absolutamente diferente. E te dou um exemplo, mas aí tu pode me perguntar, mas Anderson, 0 de chance, falaste num fenômeno climático, tudo bem, a conexão nós temos, mas o fenômeno climático ele pode acontecer aqui. Eu te dou o exemplo dos últimos anos, tá? Não há na região de abrangência das outras concessionárias aqui exemplos que passem próximo do que ocorreu lá, tá? Justamente pela interligação. Então, assim, não há chances de nós termos no Rio Grande do Sul, não estimamos, né? Chance de termos um episódio semelhante. Não é a concessão que vai gerar isso, tá? Podemos ter por outros elementos, né? Podem acontecer outros fenômenos que tragam, mas não é a concessão que vai motivar esse episódio. Obrigado. Vinícius. Como é que tá lá? Tudo bem? Tem um rapaz, o Alex, o pessoal dos caçadores de reciclagem, manda um abraço para ti. Muito obrigado. É o seguinte, ó, em relação a essa pergunta aí, que a gente levantou muito na época que estava acontecendo, né, lá no estado do Amapá, e recentemente também aconteceu um problema muito sério também, agora entre o dia 31 e dia 13 de janeiro, em Teresina, também com os mesmos moldes, né? E na nossa visão, são os resultados daquilo que a gente abordou bem no início. Enquanto o interesse privado prevalecer em cima durante a exploração de um serviço de utilidade importante, serviço de utilidade pública, há sempre chance de acontecer esse tipo de descaso. Então é isso, pessoal. O nosso Sindicato em Ação fica por aqui. Eu agradeço muito a sua audiência e a sua companhia. Não se esqueçam de curtir, comentar, se inscrever no canal da RS Rádio e também do Sindicato em Ação. Um grande abraço, um ótimo final de semana e a gente se vê no sábado que vem. Até mais! Eu já vi tanta coisa nessa vida. Nasci em 1928. Um ano depois, estourou a terrível crise de 29. Só que eu sou gaúcho e não me abalo por qualquer coisa. Eu sigo em frente. Depois veio a Revolução de 30, a Segunda Guerra, dezenas de planos econômicos e 8 moedas diferentes. Ao longo desses 90 anos, eu segui firme na minha missão. Inovar sempre para apoiar o desenvolvimento da nossa gente. Eu já vi tanta coisa nessa vida. E é por isso que eu digo, não existe desafio no mundo capaz de dobrar o povo do Rio Grande. Banrisul, 90 anos de uma grande história.